aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que alegria tá em mais um episódio com vocês, né? Porque o Tauricast tá vivendo uma fase tão boa, passou o nosso evento de ao vivo, né? Que a galera veio aqui, curtiu ao vivo, vocês aí de casa. Estamos aqui, ó. Quem já acompanha o Tauricast tá ligado que o áudio mudou, tá muito melhor. Ai, gente, tô muito feliz por esse novo ano que o Tauricast tá chegando aí, tá começando. 2026 vai ser maravilhoso, não só pra mim, mas pra todo mundo. E também para nossas convidadas, porque hoje a gente recebe duas profissionais que mostram na prática como cuidado, ciência e humanidade caminham juntos. De um lado, a fonoaudióloga infantil dando voz às crianças que antes não conseguiam se comunicar, e do outro, a psicóloga ajudando a organizar emoções, comportamentos e relações. Mas ó, antes da gente começar, vocês já sabem que a gente tem a Machi Sou Eu como a nossa patrocinadora. Quem estava acompanhando o nosso evento ao vivo e também os convidados que estavam aqui na plateia experimentaram o Machi, que é o restaurante de comida coreana aqui de Santos, que é uma delícia, gente. Vocês precisam experimentar. Então, ó, QR Code está na tela. Tá bom? Entra no site deles, usa o cupom aí MACHI10 para 10% de desconto nos pedidos acima de R$57. Mas atenção, se você entrar no site deles e tiver lá rolando o festival, o cupom não funciona porque aí as comidas já estão mais baratas do que pedisse com o cupom, tá bom? É claro que se você não quiser pedir no site, vai lá e pede no iFood. Baixada Santista, já tá podendo pedir, Guarujá, Praia Grande e tá caminhando para as outras cidades, tá bom? Então, agora, bora para as nossas convidadas. Ó, já vou começar falando o nome delas. Isabela Cardoso é fonoaudióloga infantil, especialista em TEA, comunicação alternativa e SEO do Espaço Sonhar. Olha que chique. Já a Amanda Costa é psicóloga, atua com terapia cognitivo-comportamental. Ó, bom, eu já tenho que ir na fonoaudióloga. É infantil, mas eu vou ter que ir, vocês já estão vendo, né? Vou ter que ir, uma criança dessa. Cognitivo-comportamental, neuropsicologia. Isso aí. E também é uma das mentes por trás do Espaço Sonhar. São sócias, olha que chique. Além da amizade, elas compartilham uma parceria profissional que mostra a importância do trabalho multidisciplinar no desenvolvimento infantil e na saúde mental. Então, ó, mamãe e papai, é um momento pra vocês esse episódio hoje, tá bom? Hoje o Tauricast recebe a Isa e a Amanda. E aí, meninas, tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo certo. Ai, que alegria ter vocês aqui, finalmente! Finalmente, tava esperando ser convidada. Nossa, e outra coisa, gente, elas eram pra ter vindo na segunda temporada, não deu, tá tudo bem. Rolou momentos, elas estavam aí abrindo o espaço delas. É sobre, mas agora elas estão aqui. E bora começar? Bora. Ó, vou começar com as duas, é uma pergunta pras duas. É aquela pergunta clássica do Tauricast. Tu assistiu esse episódio do Matheus, vocês. Então já sabe que a primeira pergunta é, Isa, por que fonoaudiologia? Epa. Tá, fonoaudiologia. E ainda no atendimento infantil e também, por que psicologia e também no atendimento infantil? Quem começa? Se joguem. Pode começar. Posso eu? Bom, eu sempre escolhi a psicologia. Já sabia desde muito tempo, assim? Desde sempre. Na escola? Desde pituquinha. Ai, nossa. E é uma coisa que eu não sei explicar o porquê, por qual razão, o que me fez escolher, nada disso. Eu tive um desvio de conduta aí que me levou para a gestão ambiental, que foi minha primeira formação, mas não adianta. Nossa, mas tu saiu da escola e fez gestão ambiental? Eu passei em psicologia, Aham. e aí o meu avô, quando eu contei pra ele, olha a história maluca, ele falou assim, ué, mas você não vai querer ganhar dinheiro? E aí eu peguei, murchei e falei assim, deixa eu ver outra coisa. Ah. E a parte de meio ambiente me chamava muita atenção também. E aí eu peguei e falei, deixa eu tentar. Tentei, mas Não deu. não dava. E a psicologia sempre me enchia muito, brilhava os olhos. E aí eu falei, não, agora eu vou. Depois que eu encarei e falei, vamos lá. E aí não adianta, aí eu sou apaixonada pelo que eu faço, e aí me encontrei, e aí fui de corpo e alma, mas... Rola, né, um momento com a parte de humanas, né, vai ganhar dinheiro como, né? Exato, é difícil. Primeira coisa que o estudante pensa antes de se É, formar. né? E eu acho que quando você tem um familiar, assim, que ele era muito minha referência, Aham. quando eu fui falar, ele já veio com esse baque, Puta quebra. aí eu fui toda empolgada, aí ai, tá bom. Ai, sim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu, deixa eu tentar outra coisa primeiro, mas aí não adianta. Quando uma força maior te chama, você tem que ir pra aquilo. Cara, sim. Não. Exatamente. E você, querida? Bom,
Gente, sei. calma aí, rapidinho. Ela tá tão nervosa. Mas ela tá tão nervosa. E pra quem assistiu o episódio do Matheus Cardoso, seu marido. Meu marido. Então, ele também tava nervoso, mas o episódio foi ótimo. Eu tenho certeza que o dela vai ser maravilhoso igual. Vai, respira, vamos lá. Eu tô super calma. Eu sempre quis trabalhar com criança. Desde pequena, eu... Tipo, independente do que fosse, tinha que ser com Independente do que criança. for, tinha que Chique. ser criança. Aham. O gosto da Isabela é criança, gente. É. Impressionante. E aí, quando eu era pequena, eu queria ser professora. Eu colocava minhas bonecas lá, fingia que era as crianças. Eu já brigava com as bonecas desde pequena, porque eu sou a famosa tia brava. Então, eu já brigava, para de falar, você quer? E eu sempre me vi nessa posição de autoritária, de eu mando, sabe? E sempre quis criança, porque eu gosto muito de criança. Sempre me identifiquei muito. E aí eu precisei fazer fono. Quando eu era pequena, não lembro muita coisa, mas eu falava algumas palavrinhas erradas. E depois de adulta, eu precisei usar aparelho, e aí eu precisei fazer fono. Precisei fazer um trabalho da escola e tinha que saber qual profissão a gente queria seguir. Eu falei, puta merda, e agora? Sim. Falei, sempre sempre quis trabalhar com criança, tô fazendo fono agora, vou conversar com ela sobre... E quem sabe eu faço trabalho voltado pra isso, né? Quando eu comecei a conversar com a minha fono, eu soube que ela cuidava de crianças especiais. Ela tinha paciente com síndrome de Down, ela tinha paciente com TEA. E aí eu vi que era o público que eu queria atender. E aí eu comecei a montar o trabalho da escola, comecei a pesquisar mais a fundo sobre a fonoaudiologia e me apaixonei. Caramba! Mas é legal que a escola te ajudou nessa parte. Também, né? Porque às vezes também a gente escuta muito de professor, tipo, não. Vou fazer jornalismo. E não vai dar dinheiro, que é sempre o mesmo papo. Não, e tem professor que acha que o aluno também não vai ser nada, né? Tem isso também. Tipo, tem professor que não ajuda. É verdade. Os meus professores que estão me assistindo, ó. Onde eu cheguei. Olha onde eu tô. Exatamente. Exatamente. E aí agora, juntas. Em que momento vocês falaram? Tá, a gente é amiga e tudo mais, mas vamos fazer uma parceria profissional? E aí veio o espaço. Como é que foi isso? Em que momento? A gente sempre quis, né? A gente sempre se deu muito bem no trabalho. Porque, rapidinho, vocês trabalharam juntas... A gente trabalhou juntas num plano de saúde. Legal, sim. E aí, ela era psicóloga da minha equipe e eu era fono da equipe dela, né? A gente passava 10 horas por dia juntas ali trabalhando. Todos os dias da todo semana. dia. Era 10 horas por dia? A Gente, gente como é que era essa entrava escala? 8 da manhã e saía 7 da noite. 7 da noite. Mas como é que era essa escala? Não tinha escala? Era 5 por 2, não? Todos os dias. Segunda a sexta. Por 50 horas semanais. Caramba! Era A 10 gente horas. ficava mais tempo junta do que cada uma na sua casa. Nossa! E aí, a gente sempre falou, vamos abrir uma clínica, mas sempre brincando. Sim. E aí surgiu um período nesse plano de saúde que as coisas começaram a Teve mudar. uma reviravolta muito grande no plano, assim. E aí a gente se viu meio que num beco sem saída. Só que aí nessa loucura, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Sim. E aí nessa reviravolta a gente se viu de ponta cabeça, meio que num beco... Naquele desespero, né? E aí foi o start pra gente colocar em prática o que a gente sempre quis fazer. Caramba. E aí eu acho que a Isa ela é mais corajosa do que eu. Acho que ela uniu a coragem dela com a minha organização, né? Então, juntou as duas coisas, a gente falou assim, vamos lá, vamos tentar. E aí a gente foi. E foi colocando tudo em prática, né? Eu falei, vamos começar a atender? Por quê? Quando começou a ter essas reviravoltas no plano, muitas mães começaram a buscar a gente. Principalmente sim, nós já estava duas. até acostumada as crianças, vocês né? estão atendendo particular, me ajuda, não sei o quê. Aí eu falei, Amanda, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? A gente pode começar a atender particular? Então vamos procurar um lugar, vamos começar a bolar alguma coisa. E aí eu comecei a pensar no nome, e aí eu comecei a gente começou a pesquisar lugar pra atender esse público, e deu super certo. E a gente tá aí. E, bom, os papais e mamães que estão assistindo a gente, já vamos fazer aquela propaganda no início. Quer seguir o espaço, quer ir lá, como é que faz? Tudo. Como é que funciona? A gente tem um perfil no Instagram, Sim. né? Espaço Sonhar.santos. Isso. Né? E lá pode entrar em contato com a gente ou nosso WhatsApp. Aí, se conseguir colocar aqui embaixo nosso Sim. WhatsApp, Eu ponho na descrição Isso. do episódio. E aí, pode chamar uma de nós duas. Uhum. É a gente que gerencia tudo, agenda, tudo. Tudo. E aí eu tenho uma pergunta.
eu quero só a Isa, tá tudo bem. Ou eu tenho Sim, que sempre, sim. o tratamento da criança tem Não. que ser com as duas. Não. Então eu posso também só querer a Amanda. Sim. Pode. Até Entendi. porque cada criança vai ter uma necessidade, né? Entendi. Às vezes a criança não tem nenhuma demanda fonoaudiológica e às vezes não tem nenhuma demanda de comportamento, por exemplo. Então, e muitas vezes a criança vai com demanda só de fono e a Isa fala, mãe, esse Acontece comportamento. muito. Hoje que tem, a gente tem pacientes que aconteceram isso, que foram buscando só a Isa, e a Isa chegou assim, mamãe, querida, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso pra E às isso. vezes elas chegam lá já só com fono. Não sabia, tinha psicóloga. E aí, se uma mãe vai procurar a Amanda, ela fala, olha, na nossa apresentação comercial tem as duas. Então a gente apresenta já com as duas. Eu não Legal. apresento só a minha parte de fono pra uma mãe que Sim. procura só a mim. Sim. Não apresento, é sempre as duas. E aí elas falam, não sabia. Então é que meu filho, ele tá me batendo. Meu filho tá fazendo muita malcriação. E aí a gente já começa ali na Sim. entrevista mesmo a direcionar pro setor de psicologia. Aham, legal. E aí agora até uma pergunta meio polêmica, assim, pra você. Acho que nem é tão polêmica. Mas você acha que toda criança precisa ir pro psicólogo? Olha, seria o ideal, viu? Seria o ideal. Eu adoraria que isso acontecesse. Não por necessidade. Sabe aquela coisa? Porque precisa Sim, mas mesmo. porque é bom. Mas porque eu acho que o mundo hoje demanda muito. Eu acho que tudo que está chegando para a criança está vindo em excesso. Sim. Então, eu acho que essa coisa, a terapia ajudaria a criança a ter um filtro um pouco maior para receber tudo isso. Então, eu acho que seria muito bom. É o que a gente consegue hoje em dia? Claro que não. Então, assim, quem tem essa oportunidade, eu acho que seria legal para o desenvolvimento, né? Então, seria perfeito se todo Seria mundo perfeito, né? pudesse... Eu ia falar todo mundo, gente. Você que é adulto, tudo mais. Ó, meu pai tinha... Ai, expondo meu pai. Tinha um negócio com um psicólogo. Ai, Meu pai preguiça também dessa, tem. preguiça dessa geração. Ai, pai, desculpa. Preguiça dessa geração. Sim. Mas tinha um negócio com o psicólogo. Aconteceu que foi pro psicólogo. Ai, Amor. não, assim, não sei se amou, mas eu prefiro que ele esteja no psicólogo do que não. Então, beijão, pai, amo o senhor. Beijão, pai, Mas também, ele, que foi, entendeu? 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 Aham. Melhor coisa do mundo. E aí, continuando com você, eu queria primeiro entender mais sobre a abordagem TCC. O que seria ela? A terapia cognitivo-comportamental, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente pensa na psicanálise, Aham. ela vai falar sobre uma coisa mais do passado. Eu falo que a psicanálise ela vai entender a sua criança para tratar o de agora. A TCC é uma coisa mais pontual. Por exemplo, você vai chegar lá e falar assim, olha, Amanda, eu não estou conseguindo lidar com este problema. Eu não estou conseguindo lidar que eu não estou... Eu tô procrastinando demais. Aham. A gente vai ensinar ferramentas para você para conseguir lidar com aquilo. Entendeu? Então a gente vai registro de pensamento, a gente vai ajudar você, vai organizar uma agenda, a gente vai trabalhar com o presente, a gente não vai ficar tanto buscando lá o que causou aquele problema. Entendi. Vamos pensar assim, a gente vai tratar o presente para frente, Sim. e não o presente para trás. Entendi. Né? A gente vai pensar no que está acontecendo no agora, para te ajudar a organizar melhor. Eu falo que a gente abre as gavetas da cabeça, a gente tira tudo para depois organizar cada coisa na sua caixinha. Sim. Né? Então é mais ou menos isso. Eu gosto muito da TCC justamente por isso, porque ela me funcionou para mim. Eu fui em muitas terapias também, porque eu também não sou muito boa na cabeça, né? Eu falo que todo psicólogo não é muito bom na cabeça. Então, eu fui em muitas. E assim, eu fui em várias abordagens. E a TCC foi a que mais eu me identifiquei e engraçado que era que eu já trabalhava. Mas mesmo assim foi a última que eu fui. Entendi. Porque eu falava, eu trabalho com isso, acho que não vai dar certo pra mim. Caso de Ferreira Espeto de Pau, Aham. né? E aí foi a última que eu fui. Na hora que eu fui, eu falei, gente, é isso. Porque não adianta você tentar fugir, né? E aí quando eu fui, eu falei, não, eu tenho que trabalhar só com isso mesmo, é o que dá certo. Sim. Deixa eu ficar. Porque ela te ajuda a organizar as coisas. E pra hoje em dia, eu falo que não adianta você tentar pensar muito, por que eu tô assim? O que tá acontecendo? Não, bora pra ação, né? Entendi. A gente teve uma profissional da saúde, que infelizmente eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, vai estar aparecendo aí no card pra vocês, tá bom? Mas que ela falou que... Eu não lembro também qual era a profissão dela. Ai, que saco, mas tudo bem. Que além das crianças, ela também tinha os pais.
Os pais entram nessa terapia também, gente? Muito. Muito. Eles precisam. É. Eles precisam. Ainda mais quando o atendimento é infantil, os pais, eles são a parte importante do tratamento. Porque tu imagina, a criança sozinha, ela não vai conseguir organizar tudo isso. Não vai. Criança, né? O pai que vai levar essa demanda para ela fazer. E geralmente a criança é reflexo dos pais. Exato, exato. Se Tudo. o pai não muda, né, Isa? Exatamente. É o que eu falo. Quando o ambiente muda, a criança muda. Quando os pais mudam, a criança muda. Entendi. E é muito difícil os pais entenderem isso, porque eles não percebem eles como pessoa, sabe? Tem que vir alguém de fora e falar, olha, o que você tá fazendo tá Às vezes errado. É óbvio, né? É o óbvio. O óbvio precisa ser dito, né? Sim. A gente não tem filho, mas a gente ensina as pessoas que têm filho como elas têm que lidar com os filhos dela. Caramba, nossa, forte essa tua frase. Mas é. Forte. Às vezes a gente fala uma coisa que é muito boba, vai. Olha, mãe, se você falar de um jeito sutil que a criança não pode fazer aquilo, ela já vai mudar o jeito dela te responder. Eu falo uma coisa que eu sempre falo, né, amiga? Eu falo assim, você vai deixar a criança fazer uma escolha a partir da sua escolha. Então você dá duas opções que é possível. E a criança, você vai escolher entre esse e esse. Um exemplo, né, Chulo? Escolher entre esse e esse. É você que tá fazendo a escolha, mas a criança vai achar que é ela. Aí a mãe, nossa, sério? Eu falo, tu vê. E às vezes é uma coisa simples, mas que é um detalhezinho que você muda no dia a dia, que muda todo o comportamento da criança. E eu acho que os pais também têm que estar dispostos a mudar. Porque, um exemplo, tem a Ivana, acho que ela é psicóloga, né? Ela postou um vídeo, eu achei muito interessante, de uma criança que não quer tomar banho. E aí a mãe fala, o que eu faço? Meu filho não quer tomar banho, meu filho só chora. E é uma coisa óbvia, acolhe a criança e fala, tudo bem, mas você vai ter que tomar banho. Sim. Não, tem muitos pais que falam, tá bom, não quer tomar banho, então não toma. E aí só reforça esse comportamento da criança. E por que será que a criança tá dessa forma? Por que a criança tá apresentando tantos comportamentos assim? Entendi. Ai, não é por minha causa, não, querida. É por sua causa. É sim. Agora, Isa, pra você, só arruma teu microfone, põe um pouquinho mais aqui pra... Não, aqui, ó. Isso aí, perfeito. Eu falo bem alto, né? Não é isso, é porque você passou dele, aí ficou assim. Entendi. E como a gente tá com os microfones novos, a gente tá se adaptando ainda também. Tá bom. Eu também, gente, o meu tava aqui, ó. Aí o Caio, Vitor, aí eu aqui, ó. É praticamente um ponto, a mão do Caio é tipo um ponto. É que não tá aqui, mas a mão dele eu já entendo já. Mas de boa. E aí, Isa, o que te motivou trabalhar com as crianças no espectro do TEA? Tá? E aí, na parte dos desafios da linguagem, assim mesmo, né? Porque é o que tem que focar. Desde quando eu me formei, eu não me formei assim, porque a fonoaudiologia, ela tem várias áreas que você pode atuar. Tem a parte de hospital, tem a parte de UTI, tem a parte de áudio. Eu saí já querendo linguagem. Ai, chique. Tá? Eu nunca me identifiquei com outra área, era só linguagem que eu me via. E aí eu fui para uma clínica atender de tudo, de todos os diagnósticos, TDAH, TEA, tudo. E eu me encantei pelo TEA nessa de atender tudo. Por quê? Os pais, eles chegam pra gente com uma aflição, uma angústia, né? Um desespero muito grande. E quando eu me formei, eu ainda não conseguia separar os pais, a criança e a terapeuta e a minha vida pessoal. Tudo era junto. Exatamente. Era tudo junto. Então, eu pegava esse sofrimento dos pais pra mim. Eu levava os problemas dos pais pra minha casa, principalmente dos pais de crianças atípicas. Nossa, é difícil isso de levar pra casa, hein? Eu sentava na mesa com os meus pais, na época eu morava com eles, eu chorava. Eu falava, hoje aconteceu isso, a criança não conseguiu, o pai tava colocando uma expectativa e não foi desse jeito. E aí, o que me motivou a querer trabalhar ainda mais com essas crianças foi poder ajudar essas famílias. Sabe? Você vê a alegria da mãe de ouvir o filho fazer um sonzinho assim, do cachorro, que antes ele não fazia, dele ver o cachorro na rua e fazer, au, mamãe. Meu, é impagável, sabe? A mãe fala, hoje ele imitou o ônibus, hoje ele pediu dar pela primeira vez. Já é tão
Já E não um é- avanço, né? E não é só falar. A linguagem não é só falada, assim, né? A criança ir lá e pedir algo de maneira verbal. Não. É ela apontar, ela pegar na sua mão e te falar o que ela quer, sabe? Vai muito mais além disso. E uma das dificuldades que eu vi nesse começo foi os pais entenderem isso. Por quê? Pra eles, a criança só se comunica se ela, de fato, falar. Mamãe, eu quero. Pai, não quero. Mamãe, me dá. E a fala não é só isso, né? Tem tantos outros meios da criança se comunicar, com apontar, levar até o que ela quer, né? Sim. Usar o adulto como instrumento, a comunicação alternativa, que é uma forma de comunicação também. Não necessariamente ela vai falar de maneira verbal, mas ela vai indicar pra você o que ela quer na CA, sabe? E os pais, é muito difícil eles entenderem isso. Eu entendo que todo pai sonha em ouvir a voz do filho, em ver o filho falar. A gente idealiza um filho, uma criança, né? Mas nem sempre ele vai falar dessa forma, sabe? Nem sempre ele vai se comunicar da forma que você quer. E é uma dificuldade que eu enfrentei no começo, assim, até pra eu entender isso, sabe? Porque eu também queria que as crianças falassem. Mas por quê? Porque eu queria suprir o sofrimento dos pais. Eu queria deixar que eles... Não queria deixar, na verdade, que eles sentissem isso, sabe? E a gente tem que respeitar que cada criança tem o seu limite, o seu tempo. Exatamente. E eu acho que é isso que você disse, né? Respeitar, eu acho muito também que se você tem medo dessas coisas e tudo mais, de tudo que pode acontecer, eu acho que você não tá pronto pra ser pai, né? Exatamente. Nem mãe. Infelizmente é uma... Entendeu? Então, assim... É uma realidade dura. Sim, principalmente disso que você tá falando. Vamos focar exatamente nisso que a Isa tá falando. Mas indo assim, até pra minha... Por um Vitor mais militante, se você não tá pronto pra ter um filho... Se você não tá pronto pra ter um filho LGBT e tal, não tenha filhos. Gente, não tem o que fazer. Entendeu? É isso. É uma dura realidade, Tem que tá muito... preparado, né? Isso, e focando principalmente no que você tá falando mesmo. Não, as pessoas não estão prontas pra ser pai e mãe. Exatamente. Entendeu? Então é isso, não tenha filhos, né? E outra coisa, até... A gente não tá falando só de criança com diagnóstico. A gente sim. também tá falando de criança sem diagnóstico. Claro. Que assim, uma criança... Eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, né? Tu viu o que o fulano fez, o que o filho do fulano fez, não sei o quê. E aí a gente vê o quanto os pais não conseguem lidar com as crianças. Entendeu? E a gente volta nesse ponto. E não é só criança entendeu? autista, não é só Sim. criança TDAH, é criança que tem um desenvolvimento normal, mas que tem umas peculiaridades ali por conta dos pais não saberem lidar com os próprios filhos, gente. Exato. É. E quando a gente fala isso, é fácil falar porque você não tem filho. Não é isso. A gente escuta muito isso, ainda mais sendo terapeuta. Gente, mas vocês são as profissionais, vocês estudaram, entendeu? E a gente conhece, né? Exato. Gente, sempre Terapeutas tem. que têm filhos Sim, que não sabem lidar com os filhos, entendeu? Não Tá vamos vendo? citar nomes, mas a gente conhece. Mas conhece, né? Exatamente. Bom, a gente tá chegando mais ou menos na metade do nosso episódio e aí a gente vai fazer um jogo, tá? Que é verdade ou mito. Eu vou falar frases pra vocês, aí vocês falam se é verdade ou mito. Tá bom. Esse momento é a hora de vocês relaxarem, tomar uma água, que agora eu vou falar de 2 patrocinadores, tá bom? Tá bom. Ok. Antes da gente começar o jogo com elas, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. As fórmulas chinesas, feito com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vai lá conhecer as fórmulas da Fito, tá bom? Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar no prescritor dessas fórmulas. Então acessa o outro QR Code que vai te levar para o guianaturalsaude.com.br. Lá tem vários prescritores de vários lugares do Brasil, tá? Aí, não achou pertinho da sua casa, não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. E aí você consegue ter uma vida muito mais natural com as fórmulas da Fito. Acesse o blog da Fito que tem vários artigos para você saber mais da medicina tradicional chinesa, tá bom? Que a medicina tradicional chinesa não é só acupuntura. Vai lá conhecer. E é claro, os produtos de skincare também da Fito, que é bem legal de vocês conhecerem, feito com as ervas milenares chinesas. Nosso outro patrocinador é a Tauri Marketing, junto com o nosso espaço Taori, esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Falando do espaço, você consegue realizar o seu podcast, fazer a transmissão dele, gravar, óbvio. Você consegue realizar o seu evento aqui para até 100 pessoas, olha que maravilha. Agora tem uma novidade, que tem o espaço Taori, tem lá a cobertura também, que você consegue juntar os dois e fazer um evento maravilhoso, gravar curso, realizar o seu curso. Quer saber mais? Então, acessa aí spacotaori.com.br e é claro que o QR Code está na tela e vai lá conhecer a agência, porque quem cuida da agência
Quem cuida do Espaço Tauri é a agência, tá bom? E aí, o atendimento publicitário da agência vai conseguir te ajudar. Acesse o outro QR Code, que é da Tauri Marketing, vai lá conhecer a agência de marketing que você precisava para alavancar o seu sucesso no digital. Videomaker, fotógrafo, editor de vídeo, editor de foto, designer, tráfego pago, copywriting, social media. Olha tudo que a agência oferece para você. Então acesse os QR Codes aí, tá bom? E vai lá conhecer a Tauri Marketing e o Espaço Tauri. Bora pro nosso jogo? Bora. Bora, hein? Uma frase para cada uma, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Isa, se a criança não falou até os 3 anos, nunca mais vai falar? Verdade ou mito? Mito. Amanda, ansiedade hoje virou um diagnóstico usado pra tudo. Verdade ou mito? Posso responder médio? Mais ou menos, você acha? Mais ou Por que menos. você acha mais ou menos? Porque eu acho que a internet banalizou muito o diagnóstico. Então, acho que hoje todo mundo se autodiagnostica. Não, hoje em dia todo mundo tem TDAH, todo mundo tem tudo, entendeu? né? Então, se todo mundo é meio perdido, aí eu tenho TDAH. Se tá todo mundo meio nervoso, aí eu sou ansioso. Então, acho que banalizou muito. Então, por isso que eu acho que médio. É, né? Tipo, ai, gente, é meu TDAH. Cara, você só é distraído. Exato. Ou, tipo, é meu Você não fica no celular o dia inteiro? Eu ainda vou além, não é elas que estão falando, é o Vitor jornalista, tá bom? Não é as profissionais. Ah, eu tenho TDAH. Cara, você só é sem noção. Entendeu? Obrigada. Entendeu? É isso. Mas quem tá falando é eu. O Vitor, host do Isso, podcast. é ele, não sou eu, não. Então não é. Isa, o excesso de telas pode atrasar mais a fala de muitos quadros neurológicos? Mais ou menos também? Depende. Porque assim, são coisas diferentes, entendeu? Então, as telas, a tecnologia de hoje em dia pode sim causar o atraso de fala, mas uma criança que tem um problema neurológico, ela já vem com esse atraso, sabe? Pode até piorar um pouquinho mais, mas aí tudo vai depender do estímulo que a criança tá recebendo, sabe? Então também é médio. Sim. Mas sim, Pode sim. a tecnologia atrasa demais. Olha, babado. Bora. Nem todo comportamento difícil precisa virar um transtorno. Verdade. Verdade? Verdade. Eu acho que nem todo comportamento difícil é um transtorno. Ponto. Né? Ponto. Entendi. Uma educação é uma educação, não é um transtorno, entendeu? Sim. Cada criança tem seu tempo. Então, vamos lá, vou começar de novo. Abre aspas. Toda criança tem seu tempo, fecha aspas. Pode ser uma frase perigosa quando usada sem acompanhamento do profissional? Pode. Porque, assim, realmente... Pode ter, realmente, depende. Vai tu, desculpa. Me intrometi na tua explicação, paguei de louco. Vai você. Depende. Porque, assim, a gente escuta isso muito de pediatra. Sim. Calma, mãezinha, daqui a pouco ele fala. Calma. E a mãezinha, calma, ela fica calma e ela vai esperar ele falar. Entendeu? E aí ela só espera que, milagrosamente, ele vai falar daqui a pouco. Mas, assim, a criança, ela tem que ter o estímulo pra ela poder falar. Ela tem que receber a mãe, né, a família, orientações adequadas. Não é só esperar a boa vontade da criança. Porque e se ela tiver um transtorno atrás disso? E se ela tiver uma real dificuldade? Não dá pra esperar o tempo dela. Exato. Entendeu? Sim. É muita coisa embaixo. Você tem um ponto muito forte, na verdade, que é o real, né? Amanda, rir na terapia é falta de profissionalismo? Não, de forma ao mito, 1000 vezes mito. Eu acho que torna-se tão mais gostoso fazer Sim, terapia. A terapia, ela precisa ser prazerosa. Entendeu? Se for aquela coisa maçante, você ficar com aquela cara de paisagem o tempo todo, vai ser um saco. Nossa, o que eu embora. O que eu casco com o meu psicólogo, gente, porque a gente ri, ainda com os memes. Não, gente, não dá. Então, 1000 vezes mito. Sim. Isa, a criança, abre aspas, a criança entende tudo, só não fala, fecha aspas. Significa que não existe atraso na linguagem? Mito. Eu acho que volta pra esse ponto que você falou, né? De tipo, espera que ele vai falar, não é porque ele entende tudo não, que, e né? outra, ele entende tudo, mas, por exemplo, ele só não fala. Ele só não fala ou ele se comunica de outras formas? Entendi. Ele tá entendendo, ele busca outras formas para se comunicar com você. Então não dá pra falar que ele entende tudo, mas assim, não fala. Ele tá falando de outras formas, ele está se comunicando com você de outras maneiras. A dificuldade que a gente tem às vezes com as famílias é isso, delas entenderem que o falar e se comunicar
São coisas que andam juntas, assim, no sentido de que a comunicação, ela vem não só através do verbal, né? É aquela coisa de pegar na mão. A gente sempre falava isso com os pais. Ah, mas ele não tá falando, mãe, mas ele pegou a sua mão, ele apontou, ele mostrou o que ele queria, ele tá se comunicando com você. Depois que elas entendem isso, né, Isa? Tanto que parece que abre um... Nossa! Um dos primeiros meios que a criança tem de comunicação é o choro. Como é que o bebê se comunica quando ele tá com fome? Chorando, gente. Nossa, é verdade. Nossa, gente. Tá precisando ser pai, tá precisando ser pai. Caramba, e aí, por que sim. que uma criança de 4 anos não pode se comunicar apontando? Qual é a diferença? Entendi. Sabe? Ai, Calma. eu tenho que vir aqui ficar o dia inteiro falando, gente. Calma. Bora. Vamos pra última de cada uma, tá bom? Esse é bom. Se o paciente não se desenvolve no processo, a terapia não funciona. Verdade ou mito? Se ele não se envolve no processo... Se o paciente não se envolve no processo, a terapia não funciona. Verdade. Ele precisa se envolver. Ele precisa se envolver. Porque senão de nada adianta. Se ele vai lá e acabou a sessão, acabou tudo, não adianta nada. Ele tem que levar o que foi feito, o que foi dito, o que foi combinado, conversado na sessão pra fora. Nossa, gente, isso é uma dica pra muitos adultos. Pra muito. Pra todo mundo, pra né, todo eu acho. mundo, porque tudo que a gente conversou ali dentro, tudo que a gente combinou, tudo que foi acertado, as linhas que foram desemaranhadas ali, elas precisam ser levadas pra fora. Porque senão de nada adianta. Aí o problema só foi resolvido ali. Saiu pra fora, continua o problema, continua a situação torturante pra ele e pronto, acabou. Aí a vida continua a mesma, tudo um saco e já era, né? Exatamente. Nossa, concordo muito. Ó, levar a criança apenas na terapia... Levar a criança apenas para a terapia sem estímulo em casa já é o suficiente. Serve até, eu acho que, para as duas. Não, Mito, né? E é o maior erro dos pais. Só levar na terapia Não dá e aquele achar estímulo. que não tem que fazer nada em casa. Nossa, né? barra. Porque são coisas básicas. E assim, a gente fala, você não consegue porque você trabalha o dia inteiro? Tudo bem, senta 10 minutos antes de você ir trabalhar ou antes dele dormir. Sim. Mas 10 minutos já faz diferença. Faz. Tem que saber estimular. Sabe, às vezes a gente ensina os pais a como brincar na sessão. Nossa. A gente já colocou o pai pra dentro da sala e falou assim, brinca pra gente ver como é que vocês fazem em casa. Posso te falar, não sabia. Não sabe. Não sabia o que fazer. E assim, não se culpem por isso, Sim. né? A gente sempre fala, tá tudo bem não saber. Aham. Porque é difícil você passar o dia todo na rua Sim. trabalhando e quando chega ainda tem que brincar com o seu filho e você É não saber cansativo. E o brincar é um estímulo desses, Com não é? certeza. E outra coisa que os pais também não entendem, que na terapia a gente brinca com a criança, ela vai aprender através do brincar. E eles acham, eu vou trazer meu filho aqui só pra brincar. Sim, você vai trazer o seu filho só pra óbvio. brincar. Porque é assim que ele vai aprender. Aham, tá certo. Nossa, arrasaram. Terminou nosso jogo. Tá vendo Já? como é que foi de boa? Gente. Foi tranquilo. Ó, agora também pra vocês duas, que aí eu acho que é mais, tipo assim, vamos falando e aí a gente vai conversando sobre. Tá. E aí essa eu vou até ler. Quais erros mais comuns vocês veem hoje em relação ao desenvolvimento infantil e à saúde mental? Eu acho que o primeiro ponto é as telas, né? É um ponto para as crianças, crucial ali. Sabe o que eu vi ontem? Eu tava no TikTok, aquele finzinho de noite, antes de dormir, rolando. E aí, eu acho que até uma moça brasileira que mora nos Estados Unidos, os filhos lá, e ela colocou músicas em inglês pra eles. E eles olhando pra tela, ela gravou eles, e tipo, eles não dançam. E aí, colocou a pula, pula, pipoquinha. Aí começaram a pular e tudo mais. E aí você abre nos comentários, né? Que todo mundo toma conta da vida dos outros. Mas aí, tipo, e aí eu acho que, não sei se eram psicólogos ou não, falando, nossa, gente, a pior coisa é aquele funk do patinho. Que tipo, ai meu Deus, estimula, é muita coisa na tela e tudo mais e tal. É verdade. Então, entra nesse ponto das telas, essa galera que tudo é muita cor. Sabe que eu acho muito que estímulo. É que eu falei sobre a questão dos filtros, né, daquela hora. Eu acho que assim, é muito estímulo. Sabe, assim, é muita coisa. Toda vez que eu vou conversar com pai e mãe, eu sou muito pé no chão. A tela tá aí, a tecnologia tá aí, a gente não vai conseguir mais fugir dela. Ponto. Não vamos mais conseguir fugir dela. Não vai, não tem como.
A Isa, eu acho que concorda comigo em relação a isso. Sim. Só que assim, a gente tem que ser muito comedido. Muito, extremamente. Mas assim, A extremamente. Amanda já é um pouco mais maleável, sabe? É. Eu já sou. É que a Isabela, mais ela é casca rígida. grossa. Eu sou muito realista, porque eu sei que assim, não adianta eu chegar pra uma mãe que dá a tela pro filho o dia inteiro e falar assim, mãezinha, agora a gente vai parar. Porque ela não vai parar, entendeu? Então assim, ela não vai conseguir. A gente vai ter que fazer quase que um desmame daquilo. Então assim, eu acho que a tela ela tá aí pra ser um alívio para os pais. Porque o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, ela pega da Tem tela... momentos que a gente aceita, vai. Por isso que eu falo que eu sou um pouco... Tem que ser comedido. Eu falo assim, naquele momento em que não tem como... Sabe assim? Eu tô no médico, eu vou entrar no médico, eu vou passar por uma consulta, ele tá ali comigo, eu coloco um desenho com baixo contraste, com uma música tranquila, uma coisa... Ok, mas assim, 10 minutinhos tu vai deixar ele lá assistindo. Mas a criança também tem que entender, né? Que é só aquele momento. Entendeu? Por isso que Mas tem que ser um uso comedido, não pode ser aquela coisa de livre acesso. O meu problema, que eu acho um grande problema, é quando a criança, por exemplo, ela tá lá e ela fica, mamãe celular, quero ver desenho. Ela já fala o nome do desenho, ela já fala... Então já tá ela acostumada sabe o àquilo, dedinho. né? Sabe o que eu fico doida? Quando a criança já vem, já tá assim, ó. Meu, isso é uma ela loucura. sabe o dedinho, ela sabe como segura. Não, eles, né, que a gente sempre... Tem criança de 2 anos que é faz aquilo isso. que falam que eles já vêm até assim, já, Entendeu? né? Não, mamãe, não vem assim, Não é você vem, que ensinou. Então mas- isso me assusta. Isso, é aquele ditado, né? É o funk do patinho, né? Mas Brincadeira. uma coisa que um pai falou pra gente, a gente adora essa família, né? Beijo pros pais do Bernardo. Sim, a gente amamos adora. vocês. Ele falou assim... E Pica-Pau? Aqueles desenhos antigos que a gente assistia. Ele não pode assistir? E ó, essa é boa pro Caio também, hein, Caio? O E Caio é aí? pai, o Theo tá com quantos anos? 3 anos já. Aí ele deve estar odiando o que a gente tá É, falando né? aqui. Ai, desculpa! Aí, ó, tá vendo? E aí ele falou, o Pica-Pau a gente pode dar pra ele, porque pensa, esses desenhos de hoje em dia, tio Patinho, né, aquele tio Patinha, sei lá, nem sei se é da minha época esses desenhos. E aí a gente percebe o contraste dos desenhos que a gente mesmo assistia, Arthur na Cultura, Sete Monstrinhos. Gente, olha, compara com o que tem hoje em dia. O tanto de brilho, o tanto de desenho que não tem começo, meio e fim. Nossa, e o... Uma coisa de repetição o tempo todo, uma tempo repetição, todo. repetição, E repetição. os 7 monstrinhos é tipo assim, é todo mundo numa cor pastel. Nossa, tá falando agora, gente, eu tô viajando. Exatamente. Para pra pensar. Para pra pensar em hoje em dia como são os desenhos e como era antigamente. Menos luz, menos brilho, menos cor, sabe? E todas as histórias antigamente tinha começo, meio e fim. Não era uma coisa acelerada, termina um episódio já começa outro. Exato. Patrulha Canina, sabe? É um desenho legal? É um desenho legal, mas assim, o tempo todo, estímulo, o tempo todo. Ai, E bomba, história, e vai, É. isso, aquilo, acontece. E uma série, tipo DPA, é mais de boa? Acho que pra criança mais velha. É. sabe Mais velha, assim? entendi. Que aí tem um contexto, tem tudo isso. Acho que aí, joia. Que já são humanos, né? Isso, Talvez. aí sim. tudo bem. e também saber o que seu filho vê, né? Ontem eu tava principalmente no YouTube, viu, papai? Exatamente. Ontem eu Exato. estava em um atendimento e as crianças costumam ser reforçadas com tablet, né? Eu e Isabela não concordo com isso, mas dinâmica do trabalho. Tem até aquele meme, né? A criança do tablet. Ó, eu viro a criança do tablet quando eu tô aqui no Tauricast. Mas assim, há casos e casos, sabe? Tem casos que a gente acha importante reforçar e tem casos que não. E aí ele foi direto e botou um jogo de tiro. Aí eu falei, tiro? E aí eu tirei. Então assim, se ele colocou lá, é isso que ele vê em casa. É isso que ele faz em casa o dia inteiro. Entende? Aí o outro, que era maior também, começou a colocar um de terror. E falava todo orgulhoso. Ai, é de terror, tia, é de terror. Não é legal. Não, quando a gente tava sabe? atendendo uma vez, ela começou a cantar uma música, acho que você vai lembrar. Que aí eu não lembro o nome do desenho, se era Gabi, não lembro exatamente. Aí começou a cantar, a gente viu que era tudo de duplo sentido. E aí você percebe, aí a gente foi conversar com a mãe não, mas ela assiste desenho de menina, assim, porque você vê, ela nem percebe o que a filha tá assistindo. Ela olhou, é bonitinho, é de criança. E Eu deixa, acho até ela não importante percebe. a gente falar sobre aquele crocodilo. Qual é o nome desse desenho? Brain, não sei o quê.
Crocodilo, Arlequina, Caputina. Cappuccino, não sei o quê. pô! Gente, esse Bailarina desenho... Caputina. Isso. As Dino mães, maior Crocodilo. orgulho de falar, ai, ele adora. E a gente... Teve uma época quando a gente tava fez lá um no plano de comunicado pros saúde, pais. a gente teve que fazer um comunicado, porque os pais, eles não sabem, eles não pararam pra sentar e assistir esse desenho com os filhos. Eles só achavam que era uma coisa de IA Gente, e qual o pronto. B.O. da bailarina Caputina? Eu Vai, gosto explica tanto da aí, bailarina da Isabela. Caputina. Não, eu não parei pra- Tralalelo, tralalá. Eu falando dos pais, eu também não parei pra assistir, tá, gente? Mas tem uma cena em que eles começam a jogar crianças do alto de um prédio, começam a matar a criança. E tudo bem? O filho dela vê um personagem matando uma... Entende? Jogando bomba, assim, sabe? Era uma coisa horrível. E eram os desenhos, assim, a cabeça da bailarina era de um jeito, o corpo era de porque outro. a bailarina Caputino, O crocodilo era Bombardini, o tralalelo, tralalá. Olha, conhece tudo, tá vendo? Entendeu? Isabela? Ai, mas eu conheço por conta do Jefferson. Jefferson. Olá, por É. favor, Jefferson. Não dá. Tá vendo? Mas são desenhos Gente, que babado, os pais né? não têm nem Olha noção. Música infantil, os pais não têm noção das músicas que É. tem duplo sentido, gente. Sim. Aí quando a gente vai pensar que nem a criança, no momento em que ela começa a escutar, talvez ela não tenha A malícia, né? a percepção do que está sendo escutado. Mas ela vai crescer, não é? É. Ela vai crescer, não vai Vai. ficar com 3, 4 anos para sempre. E Exatamente. aquilo vai se constituindo, a criança ela vai se construindo, ela vai se desenvolvendo, aquilo vai ficando na cabecinha dela. E aí, quando ela tá com 4 anos, quem tá em volta dela também tem 4 anos. Quando ela tá com 7, tem 7. E aí o de 7 que mora perto dela tem uma cabeça, mas o que tá de 7 que tá na escola e que mora em outro lugar tem outra cabeça. Então as interpretações vão sendo outras. É, sim. E aí, isso vai pegando, vai pesando mais, né? Então, é complicado. A gente tem que pensar que a criança, ela não vive só dentro da sua casa e dentro da sua família. Ela vai Sim. para outros lugares que tem outras pessoas, que tem outras cabecinhas. Enfim, a gente tem que pensar em tudo isso. É, né? nossa, sim, sim, sim. Agora a gente vai fazer o novo quadro da terceira temporada, que são as perguntas polêmicas. Oh, meu Deus. É, tem algumas aqui pra vocês. Deixa eu ver, quem quer começar? Eu sou bem polêmica. Vai, ela é mais polêmica do que eu. Vamos lá. E a gente já estava falando até disso, Isa, que é, até que ponto o excesso de telas hoje é mais responsável pelos atrasos de fala do que pelos fatores neurológicos propriamente ditos? É o que tu já falou. Vamos pular essa. Vamos pra outra. Isa, é tudo que a gente já falou. Nossa, tu é polêmica. Tu já falou, olha aqui, ó. Existe uma romantização abre aspas, cada criança tem seu tempo, fecha aspas, que acaba atrasando diagnósticos e intervenções importantes. Quer comentar um pouco mais sobre isso? Quero. Faz a pergunta de novo. Claro, sem problema. Existe uma romantização Sim. cada criança tem seu tempo, né? Sim. Que acaba atrasando diagnósticos e intervenções Tá. importantes. Sim. Conforme a criança for indo mais tarde para terapia, a tendência em ela ter mais problemas é maior, né? Já começa por aí. E não sei se tem essa pergunta aí, mas já vou também entrar. As pessoas não romantizam só isso, do cada criança tem seu tempo. Elas romantizam também o diagnóstico que a criança tem. Como assim? E elas também, principalmente os pais, colocam a culpa sempre no diagnóstico. Ah, ele não fala porque ele é TEA. Ah, ele não fala porque ele tem TDAH. Ah, ele não... Elas sempre colocam a culpa no diagnóstico e não porque a criança não foi estimulada. E não porque você não procurou atendimento quando ele tinha 2 anos de idade, sabe? Quanto mais cedo a criança Buscar o atendimento. buscar o atendimento, mais cedo ela vai resolver o problema dela. E aí, se ela não procura atendimento mais cedo, o risco de vir um diagnóstico errado, porque tem muita criança aí que falam que é TEA e não é TEA, é só um atraso de fala, é só um atraso de linguagem, é só um excesso de tela, entende? Então, assim, conforme ela procurar o atendimento mais cedo, tudo isso que a criança tem hoje em dia, era capaz ela nem ter.
Entendi. Porque, assim, às vezes os pais estimulam errado em casa, às vezes a criança tem uma outra dificuldade escolar que a gente não sabe, e por isso tá... Sabe? Tem tantas coisas envolvidas que os pais não fazem nem ideia. E nem os pediatras, né? Porque os pediatras são os que mais falam, espera o tempo da criança, porque daqui a pouco ele vai falar. E não, ele não vai falar daqui a pouco. Posso fazer uma pergunta? Faz, ó, o Caio vai fazer uma pergunta. Você acha que a falta também das pessoas, das crianças demorarem a falar, é falta de estímulos dos próprios pais? Com certeza. De, tipo assim, cara, quanto tempo você conversa com seu filho? Você conversa com seu filho? Exatamente. Deu pra escutar a sua pergunta aqui? Com certeza não. Consegue falar? Fala ela de novo. Que a falta de fala talvez seja a falta de estímulo dos pais conversarem com as crianças. A falta de fala Seja falta de A falta de conversa. interação dos pais com as Isso. crianças. de Pode ser a conversar falta com de as fala, sim, de conversar com as crianças. Porque, por exemplo, o Theo, todo mundo elogia da comunicação dele, fala que ele fala muito bem, que ele é novinho e tal, que desde cedo ele fala há muito tempo, só que, tipo assim, desde quando ele tinha, sei lá, uma semana de vida, Vocês comunicavam eu com ele. pergunto pra ele esperando a resposta. Então, o Caio falou que todo mundo sempre fala que o Theo sempre fala e tudo mais, essas coisas, pra idade que ele tem, mas que desde que o Theo nasceu, o Caio sempre, tipo, conversou com ele de meses, fazendo pergunta. E esperando que a resposta viria. Tá. Tipo assim, desde muito pequeno ele fala tudo, ele sabe se comunicar muito bem. Sim, se os pais, pai, vó, qualquer pessoa, tá? Não tô falando só de pai, agora é cuidador. Se o cuidador não tem essa interação com a criança desde os primeiros momentos de vida dela, sim, vai causar o atraso de fala também. Por quê? A criança, é o que a Amanda fala, ela é uma esponjinha. Ela vai absorvendo tudo aquilo que ela recebe, entende? Então, se você não se comunica com o seu filho, como é que você quer que ele aprenda a falar se você não fala com ele? Exato. Como é que você quer que ele fale se você não fala? Como é que você quer que ele te imite se você não tem essa troca? Entende? Então, assim, muitos pais acham que a criança só deixar ali na frente da tela que ela vai aprender. Não vai. Ou deixar Ela ele brincando aprende- sozinha, sabe? Aquela coisa. Ela aprende por repetição e com estímulo. Se você falar com ela, se você olha pra ela, ela vai te olhar. Se você ensina ela, ela vai te imitar. Entende? É o básico. E aí ele falando, a gente escuta, parece tão óbvio, né? É óbvio. Você não conversa com seu filho? Tudo bem, né? Ele falando, quando ele nasceu já fazia a pergunta, mas será que não? E tem é pais que isso? acham que a criança não entende quando é bebê. Tipo, não Claro que adianta. entende sim, gente. Tudo, gente. Entende. É que nem o Bernardo. Bernardo, meu sobrinho. Gente, ele tem 2 anos. A gente fala, esse moleque não tem 2 anos. A gente fala pra Camila. Camila, até a doutora que veio aqui, a Camila Leutz. A gente fala, teu filho não tem 2 anos, parece que teu filho tem 10. E aí ela fala, tipo, Mas conversa. Sempre conversei com ele. O Bruno é assim, que é o pai e tal. Gente, você vira e fala. Tipo, ele fala tudo. Ele fala, tipo, mãe, não quero. Pai, não sei o que. Tipo, meu, tudo. E ele só tem 2 anos. A gente Mas fala, é, cara, teu filho não é humano. Mas é quando você interage com a criança, e aposto que o Theo também tem aquela coisa, como ele sempre conversou, vai ter aquela coisa de respeitar o tempo do outro. Como você sempre esperou a resposta dele, então ele sempre vai esperar o tempo do outro, ele vai saber a vez dele, a vez do outro. Porque teve esse ensinamento, esse modelo pra ele. E aí, de repente, ver se o que eu vou falar é certo. Eu acho que também entra até numa outra coisa de tipo assim. Faz isso desde pequeno, então vai continuar fazendo isso pro resto da vida. Principalmente porque é o uma Caio, eu tenho construção, certeza. é uma Sim, construção. Vai continuar fazendo. E aí, é aquilo de tipo assim: seus pais são seus melhores amigos. Então você não vai esconder coisa do seu pai, você vai querer conversar, você vai, tipo, contar as coisas que, tipo, a gente nem nunca gostou de contar pros nossos pais, porque você sempre conversou com seu pai, ele sempre foi ali, sempre foi teu amigo. Isso também entra. Reflete, com certeza. Porque, como eu falei, é uma construção. Se você tem essa abertura desde sempre com quem está ali com você, com quem te criou e te ajudou a se desenvolver, você vai ter essa segurança. Pô, o camarada tá ali, me ajudou desde sempre, desde que eu era pequeno, que nem entendia, não sabia de nada, ele estava aqui comigo. Eu vou poder confiar nele para contar qualquer coisa. E se esse elo de ligação sempre se manter desse jeito, forte e seguro, a chance de não ter essa ruptura é grande, né? Inclusive, parabéns, porque Parabéns mesmo. tem muitos pais que não fazem isso. Acha que... Porque começa a estimular, assim, depois de alguns meses, sabe? Não, cara, é no primeiro dia. Ali, a troca... tanto que tem mãe que fala, né? Eu ainda não sei porque eu não sou mãe. Mas quando tá dando de mamar, o primeiro contato que tem é o contato visual. A primeira ligação que eles têm ali, sabe? Então, enquanto seu filho tá ali mamando, conversa com ele, olha pra ele, interage. Porque...
ele ainda tá conhecendo o mundo. Você, o adulto, você que vai ter que explicar tudo pra ele, não é ele que tem que aprender sozinho. Digo mais, meu pai fala que ele ficava falando comigo na barriga da minha mãe. Exatamente. E que ele sempre eu ficava chutando lá enquanto ele fala. Então, já fica ali com a sua esposa, entendeu? Já na barriga, já. Sim, exatamente. Quanto antes, melhor. Não, eu adorei que a pergunta da Isa também serviu pra todo mundo. O cara já trouxe uma, eu gosto assim. Ó, bom, tem uma aqui também que você já respondi tudo. Respondeu. Ai, gente. Não, eu falo total, demais. então. Amanda, nem todo sofrimento precisa virar diagnóstico? Onde a psicologia precisa colocar um freio hoje? Nossa, e muita coisa. Porque eu acho que assim, o sofrimento ele existe. Vai todo mundo sofrer. Vai todo mundo sofrer, não vamos romantizar isso. Se todo mundo sofre por alguma coisa, nem que seja por uma unha encravada, a gente vai sofrer, entendeu? Mas esse lance do diagnóstico é aquilo que a gente conversou sobre a banalização, entendeu? Eu acho que o freio deve existir no momento em que há essa banalização. Porque a gente dizer que tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com TDAH, todo mundo tem TEA, hoje em dia também a gente sofre muito com isso. Que a gente, enquanto trabalhava junta lá nesse plano de saúde, a gente via muita criança chegando, e aí teve um momento que a gente viu muitos pais chegando também com diagnóstico de TEA. E a gente, opa, o que está acontecendo, né? E então eu acho que o freio deve existir aí. Na hora que você vê que ele está extrapolando um pouco, eu acho que é uma linha muito tênue do sofrimento para o diagnóstico. Porque por que virou diagnóstico? Como que tá esse acompanhamento? Você está passando no médico? Porque a terapia, você tem que unir a terapia com a medicina, né? Com a psiquiatria. Então a gente vai andar os dois lado a lado para chegar nesse diagnóstico. Então, beleza, tu é ansioso? Quem falou que tu é ansioso? Foi você? TikTok. Foi o TikTok? Nossa. Ou foi o médico? Próxima pergunta aqui vem aí, hein? Então, foi você que falou que você é ansioso? Foi junto você, o TikTok o Twitter, o Reels? tudo. Entendeu? Menos o psicólogo e o psiquiatra. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Quando alguém chega muito falando, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho tudo, eu tenho vários CIDs. Tenho tudo isso. Então não Você dá. fala sem noção, foi o que eu falei no começo do episódio. Então. Entendeu? Experimenta acordar cedo, correr na praia, fazer um exercício. Toma uma água, né? Às vezes toma água. Sair um pouco do celular. Refrigerante, então. Né? Toma um Meu marido sol. ouvindo isso, ele vai falar, até parece que você faz isso, Isabela. Eu não faço, mas eu recomendo que as pessoas façam, porque muda, gente. Experimenta fazer alguma coisa. De Ferreira, espeto de pau. Exato. Mas eu acho Sim. isso. Então, assim, você já tentou fazer várias coisas? Você já tentou sair da sua bolha depressiva e ansiosa que você criou? Porque é isso, às vezes a pessoa tá criando essa bolha da depressão e da ansiedade. E- Você já tentou sair? Não tentou, né, meu amigo, meu querido? Posso falar uma coisa? Eu não quero ser grossa agora, tá? Nem rude com essas pessoas. Mas, É bom que ela gente, antecipa, né? não é... Vou até olhar pra câmera e falar. Não é legal ter um diagnóstico. Não é legal. Gente, não é. O pessoal acha que é o máximo. Eu tenho TDAH, eu tenho TEA, eu tomo medicação. Gente, isso não é legal, isso é sério. Virou é lindo você falar nas redes sociais, né? Quase um porque eu tenho acessório, TDAH. né? Assim. Virou um acessório, você anda, né? É tipo uma pulseira, você anda com TDAH aqui, ó. É muito sério, né? É muito sério, é sério. triste. Eu tenho dó. Eu tenho dó das pessoas que, né, que acham que tudo se resume a isso, que o fato dela ficar o dia inteiro no celular é por conta, ela tem o TDAH por outro motivo e não porque ela fica o dia inteiro no celular, sim. sabe? É muito triste, porque vocês se colocam numa posição que não é saudável pra ninguém. Pra ninguém. Gente... Eu não gosto de ter ansiedade, eu não gosto de tomar medicação, eu tomo, né? Eu era muito contra isso no começo, a Amanda sabe. Ela foi uma das primeiras pessoas em que eu sentei pra conversar. Eu falei, olha, eu fui no psiquiatra hoje. Ela falou isso. O que você acha? Porque ela, por ser psicóloga também, né? Ela já conhece as medicações. E eu falei, ó, isso tá começando a afetar no meu trabalho. E como ela trabalhava comigo, ela sabia o que estava afetando. Aí ela foi, deu o conselho dela, falou, olha, eu acho válido você começar a tomar para melhorar a sua vida. E isso começou a afetar o meu trabalho, a minha relação com os pais, a minha relação com os terapeutas. Eu era, assim, a ponto de explodir. Se falasse comigo, me desse um bom dia atravessado, eu perdia meu emprego, entendeu? Tava nesse nível. Só quem conhece sabe. Tava nesse Amanda? nível. E aí, eu conversei com ela. Eu fui muito resistente à medicação, a aceitar um diagnóstico, sabe? E Ela depois foi que eu resistente aceitei... aí ao psiquiatra? eu não queria ir.
E hoje em dia eu vejo as pessoas assim, ai, a torta direita, eu sou mesmo, eu gosto de ser, ai, menina, eu sou assim porque eu sou ansiosa. Não, igual você disse, você é assim porque você é sem Sabe noção. quem que me preocupa? De quem é de fato, né? Exatamente. As pessoas que são. Porque quem eu via o quanto eu estava sofrendo. A Amanda sofria Entendeu? também com as questões dela, É. sabe? E essas pessoas... Desculpa, vocês não estão sofrendo de verdade, gente. Sabe? Então a gente tem que tomar muito precisa cuidado. realmente ir no médico, né? Tem que no ter um psicólogo, acompanhamento, tem que ter um tem que acompanhamento ter. do terapeuta, tem. Porque posso te falar, quem tem essas questões de se expor e tudo mais, também está em sofrimento. É. Você entende? Às vezes Então, até procurando ajuda de alguma forma, né? Exato. E te falar, a gente não sai por aí falando que é. Eu, pelo que menos, eu não não. gosto. Eu só falo assim, falei aqui abertamente agora. Sim. Quando alguns pais têm medo de dar medicação pros Aí filhos, você aí eu comenta. falo, olha, eu também era contra a medicação. Até pra mim, eu sou adulta, então eu entendo você não querer dar medicação pro seu filho. Aí eu conto, mas, gente, eu não saio falando que eu tomo medicação, que Não, acontece, exatamente. sabe? Sim, sim. Ai, meninas, estamos chegando ao fim do nosso episódio já. Ai, já. Passou que muito tristeza, rápido. foi muito rápido. Sim, a gente falou coisas tão legais. Nossa, gente, Sim. tá sensacional o episódio Pede no de comentário vocês. pra gente voltar. É isso! Faça perguntas, a gente É. responde aqui. Eita, que ela já tá antecipando tudo que eu falo. Eu amo! Ó, pra gente encerrar aqui, vai, pras duas. Quais os erros mais comuns que vocês veem hoje em relação ao desenvolvimento infantil? Vai, solta aí um. A gente começar, falou de fala tantos, mas vamos lá. Eu acho, a Isa comentou a questão da tela, e eu acho que o que ela também já trouxe, o fato dos pais não conversar, como o Caio não ter esse contato com os filhos, essa interação desde cedo. Entendi. Eu acho que isso é o que pega muito. Conversa com seu filho, brinca com seu filho, deixa ele lá brincar, se sujar na lama, vai com ele. Coisas pequenas. Você não precisa comprar o melhor brinquedo, você não precisa levar ele pra Disney, você não precisa comprar a melhor roupa, não precisa de nada disso. Se tu sentar com ele no chão, com uma garrafa com coisa dentro, Com feijão. com feijão. Ficar fazendo barulhinho. Se você colocar uma tinta guache com papel, se qualquer coisa, você não precisa de muito. Às vezes a gente, lá no consultório, às vezes a gente ficava assim, nossa, com bobeira, uma canetinha e um papel. A gente fazia um desenho. Aquilo era tudo para criança, porque eles não estavam ligados no que estava sendo feito. Era no tempo que a gente estava ali com eles. Então, assim, tem que ter tempo com a criança. Olha para a criança, escuta o que ela tá te falando, não com a voz, mas com o olhar. Às vezes ela te toca de um jeito, sente aquilo. Eu acho que é isso que falta. Sim. A criança precisa sentir que você tá presente. Entendi. Entendeu? Não adianta também estar com a criança e a criança aqui e você aqui. ó. É. Não, Que acontece. também não faz isso. Ai, mamãe te ama. É. Ai, te adoro. Eu cortei depois falei. Falo. Eu cortei isso, né? Então, por exemplo, toda vez que eu ia falar com o Theo, e aí ele, tipo, tava olhando pra um lado ou brincando com algum brinquedo, eu sempre falo, olha pra mim. Isso. E aí, Isso aí. hoje, todas as vezes, por exemplo, às vezes eu trabalho em casa. E às vezes ele tá assistindo desenho. Aí ele vai falar alguma coisa. Ele fala, tá bom, filho, não sei o quê. E continuo trabalhando. Aí ele fala alguma coisa. Aí se eu não olhar, ele fala, pai, olha pra mim. Aham. É isso. Viu como a criança aprende? Tá Ela vendo? aprende, ela aprende. Você entende? E aí ele já viu que esse contato é importante. Porque a troca, igual quando a gente tá falando, se eu estiver falando com você e eu ficar assim, ó, você vai ver que eu tô de saco cheio. Se eu olhar pra cima, se eu olhar pra qualquer coisa, eu não vou estar falando contigo. Não, e eu Entendeu? faço. A gente trabalha um do lado do outro. Às vezes ele vem falar comigo e eu falo, nossa, amigo, rapidinho. Aí eu. Porque senão eu não vou prestar atenção, Não eu não vou dar vai. atenção. É. Exatamente. Entendeu? Então, Então, tipo, assim- eu falo, não, peraí. Aí eu vou e falo, ai, amigo, fala agora. É. Então, Se você faz isso com um adulto, por que você não pode fazer isso com uma Exatamente. criança? porque a gente, eu costumo dizer o seguinte, a gente desmerece a criança, a gente acha que a criança não entende, que ela Sim. não sente. Ah, ela é muito pequena, não vai perceber, né? Ah, ela é muito pequena. Não, gente, ela vai perceber. E ela vai se tornar um adulto horrível se você não prestar atenção nela agora. Então, cuida da criança, porque ela vai se tornar um de nós. Sim. E para ela se tornar um de nós saudável, mentalmente, né? Vamos ter esse cuidado. E tu? Sem ser a tela? Não, eu quero falar uma coisa que ontem eu observei, né? A Amanda tá falando isso do brincar. Ontem eu tava atendendo um paciente, ele tem 7 anos, 6, 7 anos. É grandinho já. E aí eu falei assim, vamos jogar dominó? Aí ele, vamos que eu vou ganhar, vamos jogar dominó. Eu falei, caramba, ele deve saber jogar dominó, ele vai me ensinar. Ele não sabia jogar um dominó. E aí o amigo que tinha a mesma idade dele ensinou ele a jogar. Então, assim, o que hoje você apresenta pro seu filho? O que hoje você ensina pra ele? Sabe, não é só você deixar ele brincando com um carrinho o dia inteiro. Não, é você fazer um quebra-cabeça. É você fazer um dominó.
Que a Pra ele cabeça poder é muito brincar bom, com né? você depois. Porque uma criança de 7 anos consegue brincar com os adultos. Sim, claro que sim. Sabe? E ele não sabia brincar com dominó. Olha. E é mais comum do que a gente pensa, sabe? Mas ele falou Sim. com tanta convicção, eu falei, caramba, ele vai saber jogar dominó. Ele não sabia. Sabe? E qual foi a pergunta mesmo? Que os erros mais comuns no desenvolvimento infantil e na saúde mental. E aí? Além das telas, eu acho que essa falta de interação, essa falta de atenção, né? E de você saber como se portar e como lidar com o seu filho ou qualquer outra pessoa, com uma criança. Porque hoje em dia, além de tudo isso, as crianças estão chegando muito aversivas, muito agressivas pra gente, sabe? E aí a gente vai ver o contexto todo da família. Sim. Meu, uma mãe que bate, é uma mãe que grita, é uma mãe... E ele Sim. espera que o filho haja diferente, né? Loucura. E foi o que a gente falou agora. Se você não quer agir com um adulto, assim, espera um pouquinho que eu vou te dar atenção. Por que você grita com uma criança? Sabe? Por que É. Aí depois chega lá e mordeu 7 pessoas na escola. Por que será, né? Ai, bateu na cara do amiguinho. Ai, Por quê? ai. Será que é isso que ele tá aprendendo em casa? Será que é assim que ele tá aprendendo a se defender porque ele não sabe como se defender? Entende? Então é um olhar diferente para as crianças. Entendi. Além de diminuir a tela, de diminuir estímulos, eu acho Sim. que olhar para o seu filho de maneira diferente é você sentar, estimular e estudar. Estuda sobre o desenvolvimento infantil, sabe? Lê um livro, conversa com os terapeutas do seu filho, com a psicóloga, o que eu posso fazer em casa. Conhecimento. Os pais hoje em dia Eu acho- precisam de conhecimento. E quando você tiver qualquer dificuldade, você procurar ajuda, sabe? Eu acho que você não é menos pai, menos mãe ou inferior se você buscar ajuda. Sim. Eu acho que isso é muito importante para qualquer situação, não só para pai e para mãe, para ser humano. Eu vejo isso pro lado profissional, pro lado de pai mesmo. Quando a gente busca ajuda, eu acho que a gente é muito maior, a gente é muito mais forte quando a gente Sim. busca ajuda, né? Então, tirar esse rótulo de que quem não... Ai, eu não sei o que é isso. Ai, deixa eu ficar quietinho aqui, E fazer não de se qualquer apegar a um jeito. diagnóstico também, né? Eu tava Também, lembrando também, agora também. de quando eu fui conversar com uma mãe, ela falou assim, ai, descobri que ela tem tal coisa. E super feliz. Porque a criança tinha tal coisa. E, na verdade, a criança não tinha tal coisa, sabe? Só que a gente não era terapeuta da criança, a gente não podia falar. Mas, assim, as mães ficam felizes de ver os problemas dos filhos. Sabe? A gente que vê isso de perto, não é pra você ficar feliz de ver que seu filho tem problema. Não é pra você ficar feliz de saber que seu filho Sim. vai fazer terapia pro resto da vida. Não, sabe? tá Eu certo. entendo que dói, eu entendo que elas acabam usando isso como um apoio, né? Pra elas se apegarem a alguma coisa. Mas pensa que, assim, não precisa disso. Entendi. Seu filho Tá não certo. precisa de um diagnóstico, sabe? Você também não precisa. Seu filho precisa de terapia, você também isso. precisa de terapia pra vocês conseguirem viver felizes É, pro resto da vida. exatamente. Gente, eu adorei nosso episódio. Eu também. É maravilhoso. E aí, agora, como é que eu acho vocês? Tudo mais, Instagram, fala Instagram, espaçosonhar.santos, tá? Lá tem tudo da gente já. E aí tem o link do nosso WhatsApp de cada uma. Mas aí depois, se você puder colocar lá também na aí. descrição. Não, vou pôr na descrição direto o link que já leva Isso, pro já WhatsApp de leva pra vocês. gente lá. Isso. Tá bom, e não quer deixar o Instagram de cada uma? Não, é fechado, é aberto, Não. tem o profissional. Tem um profissional. Fala Quer o seu falar o seu? Fono Isabela Barbosa. Tá. O Isabela Barbosa Fono Isabela Barbosa. Vai estar aqui embaixo também que a gente gente. põe. E o meu muita é coisa na nossa cabeça. psique.amanda. Aí, boa. Então tá bom. Ai, obrigado, eu amei Eu ter adorei vocês tá aqui, aqui viu? também. Demorou, mas tá vendo? Ó, saiu aqui episódiozão. Saiu. Tinha que ser Arrasou. 2 horas, eu acho. Ai, Foi pouco, tá? Tá bom. Mas aí, né? Deixa ela. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Vou falar também pra vocês me seguirem, @VitorLeutz em qualquer rede social. Segue também o Tauricast em todas as redes sociais. Acompanha a gente lá no Instagram, tá bom? Vai lá no TikTok que tem cortes menores de vários episódios. Tem corte novo, antigo, é bem legal de acompanhar. Aqui no YouTube, se você tá assistindo a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e aí, quer deixar um comentário pras duas? Manda aqui, que a gente manda pra elas, elas vêm responder, ou elas mandam a resposta pra gente e a gente comenta como o Tauricast sem problema, tá bom? Ah, se você tá nas plataformas digitais, também dá pra seguir a gente aí e curtir o episódio com essas maravilhosas. Tá escutando e assistindo no Spotify? Deixa um comentário que também dá, tá bom? Falei tudo, é isso?
Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Foi um episódio pelo maravilhoso. convite. Obrigada. Vamos olhar Adorei. pra A câmera. gente espera não ser cancelada, né? Não, não vai que a gente ser. falou. Para, não vai ser. Vamos olhar pra câmera do meio e dar tchau? Tá. Tchau, pessoal. Tchau.